Hoje a gente vai falar de um ótimo filme que... Que eu não gosto. Sim, vocês me pediram, e agora que eu terminei a saga Era Uma Vez, eu tô retomando a lista de filmes que vocês me passaram. E aí a gente vai começar por esse aqui, Rebeldes e Heróis, de 1991, ou Toy Soldiers, tipo, Soldados de Brinquedo. Nesse vídeo eu vou contar a história do filme, explicar por que eu não gosto do filme, apesar dele ser bom. E é claro, aproveitar para ver mais uma vez uma atuação do Will Wheaton, o nosso eterno, ele mesmo, do The Big Bang Theory. Ah, tu saca rápido, hein? Lembrando que a gente já falou até do Conta Comigo, que também tem o Will no elenco. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. E é claro, eu vou pedir seu like, seu hype, que você compartilhe o canal, seja um herói, ainda que seja um herói rebelde. Rebeldes e Heróis conta a história de garotos ricos em uma escola de elite que é invadida por narcotraficantes colombianos, liderados por Luis Cali, um jovem cujo objetivo é resgatar seu pai, preso nos Estados Unidos. A história começa com os terroristas invadindo um tribunal e matando ali algumas pessoas. O seu plano era reverter a ordem judicial de extradição do seu pai, mas o Luiz fracassa. E a solução brilhante que ele encontra é invadir uma escola americana, sequestrar o filho do juiz responsável pela extradição, que é uma ideia genial. Só que não, né? Claro que não. É claro que é um plano idiota de base, ele realmente acha que vai conseguir sair de uma escola americana, ali cercado por militares. No mínimo ele precisaria de um helicóptero, muito mais gente, sei lá, túnel secreto, qualquer coisa minimamente plausível para a fuga. Seria muito mais lógico sequestrar figuras importantes e mantê-las na Colômbia, mas ele quer porque quer ir para os Estados Unidos e entrar ali em uma escola. Como isso aconteceu? Mas vamos seguir. Nessa escola, o filho do juiz é transferido para um local seguro antes da invasão, mas ainda assim muitos jovens importantes continuam lá. Jonathan Brad, filho de um barqueiro nova-iorquino e vice-presidente do Partido Republicano. Henry James III, filho de um deputado e presidente do Comitê das Forças Armadas. Joseph Trota, filho de Alberto Trota, chefão da máfia de Nova York. E o Will Wheaton. Ricardo Montoya, filho do sócio majoritário de uma grande empresa e ex-presidente da Ordem dos Advogados. E é claro, William Tepper, interpretado pelo jovem Sean Astin, aquele que um dia levará o anel para Mordor, nosso querido Sam. Sou eu, o Sam. Não reconhece mais o Sam? Aqui ele é o protagonista do filme e filho do dono da terceira maior empreiteira do mundo. Esse William é o tipo protagonista dos anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Rebelde, desobediente, faz suas próprias regras, tem problema com a autoridade. E se você já viu alguma análise minha sobre esse tipo de personagem, Sabe o quanto eu desprezo essa construção. ela ajuda a criar essa ideia de que é legal quebrar regras, fazer bullying, ignorar a autoridade, tudo porque você acha que o mundo tem que girar em torno de você. Eu já até falei disso no vídeo sobre o Tommy Trickster e o Viajante dos Selos. Essa imagem de rebelde cool começa a se formar lá nos anos 30, com James Dean. Ela vai se consolidando, e aí tem até o estilo do Elvis Presley também, e isso vai se sedimentando no imaginário americano por décadas. Eu arriscaria dizer que essa construção cultural é o embrião do que hoje conhecemos como as Karen, sejam homens ou mulheres, que acham que têm direitos a tudo porque se sentem especiais, que a lei não cola neles. Eu estou achando que você foi vítima de um trote. Esse filme é incrível para você observar como ele funciona, quase como um embrião de muita coisa que a gente vive hoje aqui no Brasil. Inclusive a nossa admiração quase cega pelos Estados Unidos. Como eu comentei naquele vídeo sobre o jogo banido da Steam, é muito curioso como muita gente no Brasil hoje tem uma imagem idealizada de uns Estados Unidos sem nunca ter estudado nada sobre o país, sobre a política, sobre a história. E essa visão vem dos filmes que a gente assistiu, dos jogos que a gente jogou, dos livros que a gente consumiu, que a gente leu. E isso não foi uma coisa casual, foi um projeto norte-americano muito inteligente, de exportar a cultura deles. A ideia deles era fazer a gente desejar ser como eles. E claro, desejar os produtos deles. É um gênio. É um louco, mas é um gênio. Tem até um vídeo excelente do Nerd Show que explica isso bem direitinho, como a gente foi treinado nos anos 90 para amar os Estados Unidos. Então esse filme, que tem um roteiro até envolvente, ele merece ser visto com uma certa atenção. Nele a gente vai ter esse grupo de amigos inseparáveis, todos jovens ricos no colégio interno, esses jovens que adoram testar os limites da autoridade.
E para isso funcionar, o filme vai precisar idiotizar algumas figuras de autoridade. Logo no início, por exemplo, eles fazem bullying com o guarda da escola, tomam a lanterna dele e ficam jogando de um lado para o outro, enquanto os demais vão pichar o letreiro da escola. Mas isso não faz nenhum sentido. Como é que uma escola com filhos de figuras tão influentes tem uma segurança tão frouxa e um guarda tão despreparado? Aqui no Brasil, na década de 90, isso se resolvia com pescotapa. Feito pelo porteiro da escola, que era o segurança e também monitor da escola. E o salário, ó. Se ele dissesse não vai entrar hoje, você não entrava. Eu mesmo lembro que na escola onde eu estudava, lá nos anos 80, e longe de dizer que isso era certo, não era mesmo, a diretora colocava os alunos bagunceiros sentados no sol do meio-dia no pátio, de castigo, até ela decidir que eles podiam sair daquele sol. Eu vou te falar, se você sobreviveu à escola brasileira dos anos 90, meus parabéns. Meus parabéns. Muito bem, você escapou dessa vez. E a gente pode aproveitar também para falar do reitor. Acho que o reitor é o Jim Parker. Acho que ele é o reitor. Aquele maltivo que acredita naqueles jovens, que os entendem, porque na adolescência dele ele também era assim. Então o filme traz aquela história que, para quem é mais velho, já deve ter visto diversas vezes, do bad boy que encontra na rigidez de um adulto uma figura paterna que o redime e que, possivelmente no futuro, esse ex-bad boy vai redimir outro bad boy, mantendo assim o ciclo. Uma coisa também muito comum em filmes americanos. E nesse filme também tem uma coisa que hoje no Brasil é muito comum, que é você acreditar que você precisa proteger quem for do seu grupo a qualquer custo, mesmo que ele infrinja a lei. Então os jovens picham o carro do policial e o reitor vai lá falar com o policial que se ele denunciar os jovens, ele vai prestar queixa contra o dono da loja que vende bebidas, que vendeu bebidas a esses jovens. Esse dono que é da família do policial. Basicamente, esse filme vai reforçar a ideia que está tudo bem ser corrupto se for para proteger alguém da sua família. Por favor, espere um minuto, reitor. Não, o senhor espera um minuto, delegado. Nós vamos fazer um pequeno acordo. E qualquer semelhança com a realidade de hoje não é mera coincidência. Então, esses jovens vivem a sua juventude. É divertido essa parte do filme. É legal, é bem construído, né? Eles vão lá discar pro Disque Sexo, do porão da faculdade. E é engraçado, porque no Brasil dos anos 90, isso era caríssimo. Ninguém teria coragem de ligar para um serviço desses. Imagina só a conta de telefone no final do mês. E se você ligou para um número desses, confessa nos comentários. Ninguém vai julgar muito. Eu queria conhecer alguém que de fato usava esses serviços na década de 90. Disque Namoro, Disque Sexo, sei lá. Eu não conheço ninguém que me falou, não, eu usava isso. Até porque ter telefone no Brasil na década de 90 não era tão comum. Mas é divertido ver isso, que você percebe como esse tipo de serviço sempre existiu, ele só foi evoluindo, né? Hoje você tem um OnlyFans, por exemplo. Parece muito sexy, Steve. Ai. Foi o que eu falei. Não se trata apenas de pornografia, trata de ser reconhecido como objeto de desejo por alguém. Não é só sobre ver o filme, ou antigamente folhear uma revista de olhar pelada, como a gente chamava. É sobre interagir com essa pessoa. Mesmo que seja fingimento, você acredita que aquela pessoa está ali por você. De você acreditar que você é o motivo de desejo do outro. Eu acho isso muito curioso. Mas voltando para a história, então, onde os narcotraficantes invadem os Estados Unidos. Claramente o filme retrata uma polícia de fronteira americana de maneira banal. Eles são péssimos. Os policiais morrem e isso aparentemente não criou nenhum caos. Ninguém parece se importar com isso. Não tem uma grande operação de resposta ali, uma busca por esses bandidos. Sei lá, coloca o povo da Operação Fronteira. Já tinha resolvido isso. Né? Dar 10 minutos, no mínimo estava aparecendo no balanço geral. No mínimo. Alô, senhor prefeito! Cadê o choque de ordem? A polícia colombiana, então, aí essa aí que não tem chance contra os terroristas. Também são retratados como uma péssima polícia. E daí são tantos tópicos que a gente poderia desenvolver com base nesse filme. O medo dos americanos de serem invadidos, causando então uma certa paranoia americana de que todo mundo quer ir para lá e que eles são um modelo de país perfeito, e está bem longe disso. É óbvio que depois de interferir tanto na geopolítica mundial, você tem casos de retaliação em solo americano, é claro, mas esse filme é da década de 90. Então a gente já vê aqui essa aterrorização, ele ficar com medo e cada vez mais medo. E é claro que tudo isso vem embalado naquela narrativa de que os Estados Unidos são os super-heróis do mundo. Salvando a humanidade do mal. Quando, na verdade, ele invade lugares que são economicamente atrativos, que são estratégicos. Ele livra o país do mal colocando o mal da sua escolha no poder.
Talvez a gente até pudesse acreditar nisso na década de 2000, mas em 2025 não tem mais por que acreditar nisso, então esse filme se torna um pouco mais difícil de ver em 2025, ainda que em 90 ele fosse um filmaço. Ah, você conseguiu, eu não posso te enganar, tá ótimo, eu admito. Ah, e aí tem gente que fala, Se os Estados Unidos invadissem o Brasil, a gente estaria melhor. falta um estudo histórico aí. Eu só vou te dizer o seguinte, a vida ela é muito curta. Então eu entendo que certas pessoas sedentas pelo poder defendam isso. Para eles é melhor eles viverem essa vida como fantoches poderosos que vão obedecer ordens, mas que vão ter o poder nas suas mãos, curtindo os prazeres de um mundo, do que sentir um mundo que não gira em torno dele. Mas eles estão numa posição que mesmo que haja uma invasão norte-americana, eles vão ser beneficiados por essa troca de poder. E daí faz sentido eles apoiarem isso. Mas se você não vai ser beneficiado por essa troca, se o seu prazer está apenas em ver o seu líder ocupando esse lugar de poder, muito cuidado com essa ideia de guerra civil, invasão americana, porque quem vai pagar o preço é você, a sua família. A guerra chega até a sua porta. A bomba que vai cair não escolhe lado, a bala não vai diferenciar a ideologia. Então, no final das contas, quem vai sofrer é o cidadão comum. Então, se você faz parte dessa gama, cuidado. Por isso, pensa antes de você apoiar uma invasão norte-americana, por exemplo. Por que você quer bater o recorde de burrice? Do jeito que vai, você vai ser o campeão dos burros. Dito isso, a tomada da escola é feita com sucesso, os bandidos instalam bombas por toda parte. Se alguém tentar invadir, todos os jovens vão morrer. Então, cabe ao nosso grupo de rebeldes criar um plano. Eles anotam os nomes dos capangas, as posições de cada vigia, todas as armas e arsenais. E nosso querido Sam, portador do anel, agora também é portador desses documentos. Ele sai da escola sem ser visto para entregar essas informações aos militares. Afinal, eles conhecem cada canto daquela escola melhor do que qualquer um. Tem aquele momento de tensão, porque a cada hora tem a contagem dos alunos, e se eles não estiverem todos lá, os bandidos vão matar pelo menos 5 alunos. Mas ele consegue voltar, ainda que atrasado. Inclusive, o bandido resolve ensinar disciplina ao nosso querido Sam, batendo nele, educando como ele foi educado. E nesse filme tem mais um clichê, que é o jovem gênio. Que é muito comum na dramaturgia americana. Já vou dizer que o único para o qual passo pano é o Franklin, do Eu, a Patroa e as Crianças, porque ele tem um brinquedo que é maneiro para chuchu. Aí ele pode ser esse mini gênio, eu perdoo. Brinquedo, brinquedo, é maneiro pra chuchu. Esse jovem gênio, ele tá ali por sorte naquele quarto onde os amigos ficaram alojados, e ele sabia montar aviãozinho de controle remoto. Então o plano era trocar o chip que explodiria as bombas pelo chip do aviãozinho. E daí eles também levariam os jovens para um local seguro, enquanto os militares invadirem a escola. Ah, isso é maravilhoso. Agora só temos que tirar Kali do gabinete do diretor, de onde ele mal sai, passar pela guarda, trocar os chips sem detonar as bombas e depois sair sem que nos vejam. É isso aí, exatamente isso. Os americanos quase desistem até da operação. Tinha muita gente poderosa, muito jovem, importante naquela escola. E a ideia era então só devolver o pai do traficante, negociar com o terrorista, que isso é uma coisa que os Estados Unidos nunca devem fazer. Mas aí quem faz merda? O Will Wheaton. Ele faz merda. Porque o chefe da máfia americana conversa com o narcotraficante através de uns contatos, e o narcotraficante pede para o filho libertar o Will. Mas o Will não quer ser libertado. E esse garoto tem treinamento ninja. E agora eu entendi porque depois ele foi chefiar Star Trek. Ele derruba um guarda no soco e tira a arma dele. Caralho, o maluco é brabo. Mas ele acaba sendo morto. E eu sempre acho engraçado essa coisa do desarmar alguém, porque mais pra frente tem a mesma coisa. Ai, você pula em cima do cara com uma arma e consegue desarmá-lo. Não vai funcionar. Não vai funcionar, gente. Ainda mais se o cara estiver com o dedo no gatilho. Você só vai conseguir morrer. Não façam isso. Não façam isso. Agora que o Will morreu, como vingança, o chefe da máfia arma um motim e mata o chefão do narcotráfico. A polícia americana nesse filme é péssima, incompetente, é um vexame. Tudo errado, olha só que desgraça.
E daí só sobra o quê? O governo americano agora precisa invadir a escola e vem aquele outro estereótipo, o cidadão comum que acha que pode enfrentar bandido. O reitor não aguenta ficar de fora da operação, mesmo militares dizendo que ele não pode ir, e ele vai. E olha só, ainda bem que ele foi. Porque o militar leva um tiro e o reitor salva o cara. E não só isso, o reitor é tão foda que até ganha uma arma desse soldado. Cara, que soldado é esse que dá arma pro civil, que não manda o cara voltar? Mas enfim, o plano dos jovens acaba funcionando. Eles trocam os chips e graças às informações os bandidos são derrubados um por um. Quando o chefão tenta explodir tudo, pedindo desculpa papai e aperta lá para explodir a bomba não funciona, só liga o aviãozinho. Não sei de nada. Top! Mas o Sam está com o refém desse bandido. Só que o diretor pula pela janela e nem se corta, porque esses vidros reconhecem o dono da sala e não os machuca. Se você é proprietário da sala, aquele vidro não te machuca. Tá na regra aí da vidraçaria. Ele leva um tiro, o reitor leva um tiro, mas salva o seu aluno, porque atira na cabeça do traficante. Eu até achei que eram os soldados que tinham atirado, mas como o tiro pegou pela frente, então só pode ter sido o reitor mesmo. Mas tudo bem, mais uma vez já foi salvo pelo grupo de bad boys e o reitor que nunca desistiu deles. Ei, parabéns. Acabou conseguindo. Como eu disse, esse filme é muito legal, é um filme de ação ótimo. Você tem uma ótima construção dos personagens, você se apega a eles, as cenas de ação também são muito boas. É a jogada do Will morrer, e como retaliação o chefe do tráfico colombiano também morrer, é uma reviravolta muito interessante. Só que é aquilo que eu te disse, esse filme faz parte de um projeto maior de mostrar um americano como um grande herói da nação. É um projeto que deu muito certo, e realmente eu admiro muito a inteligência de levar a cultura do seu país de uma maneira aparentemente tão despretensiosa. E é uma pena que o Brasil não tenha aprendido a fazer isso. Quem não tenha copiado as partes boas. E eu não estou nem pensando em viés militar, tomar de poder, eu estou pensando em ganhar dinheiro mesmo. A sórdida questão do dinheiro. Porque você vê hoje a Coreia do Sul fazendo a mesma coisa com K-pop. Fazer o outro desejar a sua cultura é desde sempre uma forma de ganhar dinheiro, status, fama. Em Roma, as fronteiras romanas eram muitas vezes defendidas por bárbaros que desejavam se tornar romanos honorários. Na França, Luís XIV, o modelo francês, era visto como um modelo a ser seguido. Todos queriam ser franceses. Até a corte portuguesa no Brasil falava em francês para mostrar a distinção. Je m'appelle. Je m'appelle. Mais poupou. A tal ponto que a quadrilha brasileira de hoje surge uma interpretação de danças francesas dançadas pela corte portuguesa aqui no Brasil. E até hoje nós queremos e muita gente sonha em ir para a França. O modelo soviético de fechar fronteiras para evitar a cultura do outro, ou da Coreia do Norte, já se mostra bastante problemático e parece, eu olhando aqui comparando os dois, muito mais seguro ao invés de se fechar da cultura do outro, espalhar a sua cultura para o outro. Esse seria, ao meu ver, o projeto mais seguro e rentável a longo prazo. Infelizmente, geralmente aquele que transmite essa cultura e aumenta a sua importância para vender isso ao outro, em um dado momento passa a acreditar naquilo que ele está vendendo. E é aí que começa a derrocada. Porque ao se achar superior, você passa a achar que não precisa mais se esforçar para vender esse sonho. E que você pode se fechar dentro de si, que as pessoas vão vir desejando para sempre o que você ofereceu. Mas fica para outro vídeo. Essa então foi minha análise do filme Rebeldes e Heróis. Ótimo filme de 91, mas que a gente precisa olhar com olhos atentos. Lamento, gente, isso é o melhor que eu consigo fazer para falar desse filme. É um filme que tem muitas coisas a ser tratadas, então é difícil só contar a história dele. E se você está aqui ainda assim, deixa o like, curte, compartilha, deixa o hype. Semana que vem a gente vai seguir a nossa lista de filmes que vocês vêm pedindo. E é isso. Merci bien, à la prochaine.